A Petrobras registrou um prejuízo líquido aí de 2,6 bilhões no segundo trimestre. Teve muita choradeira na internet, a gente precisa admitir isso aí. Muita influência que não sabe ler resultado, comentando resultado, né? Para mim, esse é o grande problema da estatal, cara. Porque Então, se você olhar só especificamente porque sai notícia e prejuízos, e você não olhar o restante do resultado, entender o que aconteceu, você vai cometer essas gafes no mercado financeiro. a Petrobras registrou um prejuízo líquido aí de 2,6 bilhões no segundo trimestre. Prejuízo, Raul? Como assim? Petrobras vinha de um lucro e tal? Exato. Isso foi principalmente devido a efeitos cambiais, óbvio, né? O real se desvalorizou muito aí, e despesas extraordinárias relacionadas a um acordo tributário, parece, né? A desvalorização do real frente ao dólar teve esse impacto significativo no resultado da companhia, que já destacou isso logo no comecinho ali. Produção e refinamento. A produção de petróleo e de gás natural aumentou 2,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, então teve um aumento, né? Relevante, 2,4%, gente, dentro da quantidade que a Petrobras produz, é muita coisa. O fator de utilização das refinarias permaneceu elevado, em 91%, com destaque para o aumento da produção de derivados de maior valor agregado, como a gasolina e o diesel. Além disso, foi registrado um novo recorde de produção do diesel S10. A transição energética e novos projetos. A empresa continua avançando em sua estratégia de transição energética, segundo a própria empresa, explorando projetos de energia eólica offshore e novas tecnologias para descarbonização. Além disso, também as novas plataformas de produção aí devem entrar em operação ainda esse ano, aumentando ainda mais a capacidade produtiva. A Petrobras fez investimentos reduzidos aí, né? Ela tinha, estão estimados agora entre 13,5 e 14 bilhões. O plano inicial era fazer um investimento de 18 bilhões. Isso em dólares, tá? Que isso, cara. Então, isso aí mostrou, né, algumas coisas em relação à Petrobras. Teve muita choradeira na internet, a gente precisa admitir isso aí, muita choradeira, muita influência que não sabe ler resultado, comentando resultado, né? E aí, a gente vai tentar aqui agora corrigir um pouco isso. Ó, esse resultado, na minha opinião, e olha que vocês sabem que eu sou um grande crítico de estatais e acho zoadaço, ele foi um bom resultado para a Petrobras. Você acha, Douglas? Bom, eu também tenho a mesma opinião que o Raul. Quando eu vi a notícia, é bem engraçado porque a gente tem a nosso grupo de consultoria, eu enviei lá para conversar com o Matheus, né? Tem uma dinâmica bem engraçada em relação a isso, porque a gente fica comentando os resultados das empresas, mas a gente vê ali as matérias, né, dos portais de notícia e surpreendeu bastante. Mas quando a gente foi entrar nos demonstrativos financeiros, quando a empresa dá prejuízo, eu retiro um pouco a demonstração de resultado, que é a DRE, e foco mais no fluxo de caixa. E quando eu fui perceber, a empresa gerou um fluxo de caixa operacional na casa de 47 bilhões e depois indo um fluxo de caixa livre. O que seria isso, né? Ela gerou caixa operacional, ou seja, teve aquela entrada e saída operacionais de 47. Ela fez investimento, que no caso a gente pode pegar CAPEX ou também investimentos em bens intangíveis. E além disso, ela gerou um fluxo de caixa livre que de fato seria ali onde poderia até pagar dividendos para os acionistas na casa de 31,8 bilhões. Então, quer dizer, é uma empresa que teve esses resultados não recorrentes, mas se a gente for entrar de fato no que entrou e saiu dentro da companhia, foi um dos resultados mais sólidos dos últimos trimestres. Então isso não gerou medo pra gente. Às vezes o que gerou medo talvez seja na questão das matérias, né? Porque a gente hoje tem um governo atual que já mudou ali as precificações do petróleo, né? Tirando o PPI, que é o poder de paridade do preço internacional do petróleo. Então ele meio que abrasileirou ali a parte dos preços. E também tinha algumas questões... Só para explicar, vou só dar uma introdução para o pessoal mais leigo, é o seguinte, olha, então tinha o preço de paridade internacional, o PPI, o Brasil ele se baseava nos preços negociados lá fora para colocar o preço no combustível, no petróleo da Petrobras ali e no combustível também. Então, tinha uma paridade internacional em todos os preços ali. O que isso melhorava nas condições da Petrobras? Significa que ela estava praticando como se ela estivesse importando o petróleo, mais ou menos isso, né? E aí ela conseguia ter preços ali compatíveis com o mercado internacional, sem ser subsidiado. Então, ela era como se fosse uma empresa normal, registrando margens de lucro normal, se ela tivesse que fazer esse trabalho, e isso deixava a Petrobras, né, mais competitiva no cenário internacional, em números, etc. E isso tem muitas críticas com relação a isso, porque se a Petrobras não produzia com esses preços, ela estava passando a um preço diferente. É o problema das empresas de capital misto, né?
você não sabe se a empresa serve à população ou se serve ao mercado, essa divisão. Essa discussão é meio vazia, porque se a empresa pede o dinheiro do mercado, ela deveria servir ao mercado. Se a empresa de estatal, ela não deveria ser oferecida, né, ao mercado. Se você pretende que ela seja interessada somente na população, etc., não deveria pedir esse dinheiro para o mercado. Ela pediu, usou o dinheiro para explorar o pré-sal, etc. Se a gente conseguiu chegar nessa capacidade, foi graças ao mercado. Isso aí também não é explicado, né? E aí vira essa confusão. Então, quando tirou esse mecanismo, significa que agora a Petrobras está trabalhando com a política de preço própria. É bom, por um lado, porque o preço na bomba, né, do combustível, ele fica subsidiado para a gente aqui, para a população brasileira, sendo que a gente pagou para fazer a empresa, pagou para refinar, pagou para furar o petróleo, pagou para tudo. Faz algum sentido isso. Só que também, do outro lado, você prejudica muito os números da empresa ali, né? Então, tinha receio quanto a isso. Mas, na prática mesmo, desligaram o PPI e substituíram por um negócio muito, muito similar ao PPI. Então, não foi isso que afetou os números da Petrobras agora. Sim, e é bem interessante que ainda ela divulgou um pagamento ali de dividendos JCP na casa de 13,7 bilhões. Então, a empresa, por mais que reconheceu esse prejuízo contábil, ela gerou caixa e ainda vai remunerar ali o acionista. Então, na minha visão, foi um resultado não recorrente que trouxe essa incerteza, mas quando a gente vai ler ali os resultados de fato, a gente percebe que não trouxe maiores prejuízos assim, para a companhia, né, nesse sentido aí. 1,05 de dividendo por ação, R$1,05. Nada acontece, tudo azul com bolinhas brancas. No resultado da Petrobras, né, vou voltar nessa parte não recorrente, que tiveram diversos fatores que afetaram o resultado da empresa. Então, o principal deles acabou sendo a variação cambial. Qual que é o problema da Petrobras? Não é um problema, mas uma característica dela. É uma empresa que tem grande parte da sua dívida em dólar. Então, são 146 bilhões de reais de dívida financeira no total. E desses 146, 113 bilhões são em dívida global, né? Então, a maior parte... Claro, nessa dívida global você tem dólar, tem euro e tem libra, que são as principais moedas, mas a maior parte é dólar. E ainda assim o real se desvalorizou frente a todas essas outras moedas. Então, isso acaba gerando um prejuízo que não impacta o caixa da empresa necessariamente. Ele tem que fazer esse desembolso, mas ele tem que ser reconhecido de forma contábil. Então, se for somar toda essa variação cambial que teve aí de aproximadamente 11% de desvalorização no trimestre, deu impacto de 23 bilhões na Petrobras. Então, olha só, o prejuízo foi de 2,6, 23 bi, né, negativo só dessa parte financeira. Então, se excluir essa parte, a gente já está falando de um lucro bem bilionário, né? Estamos falando de um lucro de 21 bilhões no mínimo. Exato. Então, já seria um lucro muito, muito forte. E, além disso, recentemente a Petrobras fez um acordo também com o fisco para resolver algumas disputas aí em relação a tributos, que acabou reconhecendo também mais 11 bilhões no balanço da empresa. E, além disso, também teve uma questão ali envolvendo o plano de saúde dos trabalhadores da empresa, que teve que fazer acabou mudando como funciona. Antes era 60-40 a divisão, passou a ser 70-30 e teve que fazer uma reavaliação geral. Exato, como são muitos funcionários, acaba tendo esse impacto. Então, passou nos outros trimestres, era aproximadamente 1,5 bilhão, nesse trimestre aqui bateu quase 7 bilhões essa questão de plano de saúde. A gente estava discutindo a mesma coisa ali agora, eu, o Brenner e o Paulo, que a nossa empresa também passou por esse problema. A gente teve uma diminuição de margem de uns 3% e foi graças ao plano de saúde também. Você vê que aí o que tem atrapalhado o Brasil é a máfia dos planos de saúde, brincadeira. Mas a gente teve realmente uma diminuição da margem graças ao plano de saúde também. Exato, então acabou tendo esse impacto, né? Apesar de ser uma mudança pequena, só de 60-40 para 70-30, né? Esses 10 pontos percentuais a mais que a Petrobras está pagando, agora imagina isso aí, né? Pagando plano de saúde para milhares de funcionários. Então, acabou reconhecendo contabilmente também essa obrigação da empresa e contribuiu para esse prejuízo. Só que a própria Petrobras fez um estudo ali, divulgou os resultados, que se fosse excluir todos os fatores, né, mesmo desconsiderando o resultado financeiro, daria um lucro de mais de 15 bilhões de reais. Então, a empresa segue com um resultado robusto e foi afetada principalmente por coisas que fugiram do controle dela. Foi essa questão com o fisco, né, plano de saúde e principalmente desvalorização cambial. E, pessoal, a gente precisa aprender a separar algumas coisas. Normalmente, né, a população, de modo geral, tem dificuldade com isso, que é... Político tem uma coisa que é a fala dele, e a fala dos políticos são sempre muito inflamadas com alguns temas e tal, e tem a prática. Então, a prática de um político é muito diferente da fala, mas é muito distante mesmo. Então, por exemplo, você tem ali, durante uma eleição, um político falando, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, eu vou mudar isso aqui do petróleo e tal. E tem algumas coisas, né, que na Petrobras, o Lula falou que ia fazer um monte de coisa. Na prática,
fez ali, acabou com o PPI. E aí substituiu por um método que, cara, não tá muito subsidiado. Se você olhar em relação ao que estava antes, os números estão bem próximos ali do que estava sendo praticado antes. Mas mudou de nome. E aí, politicamente, acabei com o PPI. Então, assim, muita coisa é feita desse jeito. Aí, por exemplo, a indicada do Lula para Petrobras, que todo mundo tava conhecendo, tal, que falando, não, vamos manter os dividendos, tá tudo certo. Aham. Muitas vezes é muito mais sobre o que você tem que dizer para a população ali do que é feito de verdade, tá? Então tem que tomar muito cuidado, porque aí o mercado ele é muito do grito, e tá certo, né? Porque é assim que o mercado consegue fazer as coisas do jeito que ele quer. Se acontece qualquer coisa, a gente já começa todo mundo a reclamar, começa todo mundo a falar fudeu. Aí o investidor vai lá, acredita nisso e vender as ações da empresa a troco de nada. Então aqui eu estou tentando trazer essa sobriedade, não para defender o governo, que eu não tenho essa intenção, inclusive já falei a minha opinião sobre o governo várias vezes, mas para trazer para sua cabeça, para você não vender a ação com base no que estão falando, não, porque é muita gente sem noção, sabe? Dentro do mercado é um troço meio complicado, porque é um povo muito emocionado, e boa parte dessa galera mais emocionada nem é do mercado de fato. Os caras do mercado mesmo eles não tomam decisão assim, gente. Não adianta você pensar com um gestor de fundo sério, né? Vai lá pegar e falar, pô, vender minha posição na Petrobras que o Lula ganhou. Gente, esses caras estão aí, ó. Sabe quem troca toda hora? Os políticos. Esses caras estão aqui, tem gerações. O sobrenome deles nem muda, tá? Eles estão aqui tem 400 anos. Então tá tudo certo, não muda nada, tá? Segue o jogo, siga lá a pelota. E aí não assusta com isso não, tá? Primeiro, antes de falar meu comentário, passar uma coisa de bastidores aqui do nosso programa, né? Que a gente estuda, né? Bastante aqui antes de chegar aqui para entregar um conteúdo para vocês. Só que os dois primeiros da mesa, eles já chegam e falam absolutamente tudo, porque eles não param de falar, ficam um puxando ali. Aí o que você vai complementar, muitas vezes parece insignificante. E parece que você tá ali pegando o que o Consegui falou. Mas não, eles falaram tudo que a gente tem pra falar, e é difícil. A gente tá criando um cronograma certinho pra eles não ficarem falando. Mas assim, Parada. cara, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo agregar um pouco aqui com relação à parte do conteúdo. Mas assim, cara, algumas coisas da Petrobras pareceu muito histeria mesmo do mercado com relação a isso, porque, por exemplo, o próprio problema que ele teve com o fisco, né, que o Matheus passou, já teve uma redução de 65% do custo da dívida. Ou seja, já conseguiram reduzir bastante o que eles teriam que pagar. Além disso, 13% do que vai ser pago nesse resultado ainda vai ser o pessoal que tem o contrato com a Petrobras ainda vai pagar de volta uma parte disso, porque é com relação à parte de aluguel de navios exploradores de petróleo. Então, já vai recuperar 13% desse valor nos próximos resultados aí. Além disso, a Petrobras, por ser uma empresa de economia mista, ela também tem como é que fala? Um sindicato muito forte. Então, assim, acordos trabalhistas acontecem fortemente em empresas desse tipo. Então, você vai tá vendo agora no Correios, o Correios está fazendo a mesma coisa. Inclusive, uma das coisas que eles estão reivindicando lá é o mesmo reajuste que eles tiveram na parte dos planos de saúde, que eles estão querendo reduzir em vez de 30% para 15%. Ainda menor do que a parte que Ainda bem que não tem capital aberto. Pensa a margem. eu estou tentando fazer isso lá também. Então, isso é muito forte em empresas de capital misto. E além disso, eu acho que a gente tem pensado num outro lado. Vamos olhar ali, principalmente ali no índice do IPCA, que saiu agora. De 0,38 de aumento agora em julho que a gente teve, 0,37 foi explicado pelo quê? Pelo custo de transportes. Então, assim, grande parte disso veio por um pequeno reajuste que a gente já teve ali pela Petrobras, que nem chegou ao preço de paridade de compra internacional, que a gente teve, ainda tem uma pequena defasagem com relação a isso, mas só desse pequeno reajuste que a gente já teve em julho, a gente já conseguiu ver em torno de 90%, mais de 90%, né? Porque se de 0,38 a gente teve 0,37 só por transportes, a gente já consegue ver o impacto que isso teve. Claro que uma grande parte disso também veio do custo mais elevado das passagens aéreas, mas, assim, desse valor 0,17 veio só desse custo adicional que a gente teve aí de repassar um pouco desse custo. Então, se a gente ainda está num momento bem delicado na parte de controle de inflação, ok, a gente tem os dois pontos. A gente pode ver tanto para o lado da economia doméstica quanto para o lado da empresa como uma maximizadora de lucro, que é o objetivo dela, enquanto empresa. Mas, assim, a gente tem que pensar nesses dois lados da moeda, porque se a gente também descontrola esse outro lado, para a gente fica muito mais difícil do lado de cá para controlar essa inflação. A inflação não controlada, a gente vai ter um período contracionista ainda maior. Com o quê? Com juros mais elevados. Juros mais elevados, dívida mais elevada, o PIB não cresce. E aí a gente tem uma série de problemas. Então a gente tem que pensar nos dois lados. Eu acho que é muito difícil a gente só conseguir pensar no lado da empresa enquanto maximizador de lucro, porque a gente ainda é população desse outro lado, né?
Então, o negócio é o seguinte, existem os dois lados, e de fato a gente precisa pensar nisso, né? Para mim, esse é o grande problema dessas empresas é o grande problema da estatal, cara, porque de um lado, eu consigo compreender muito bem a população de modo geral, de entender que a empresa, que era uma empresa estatal, foi fundada com dinheiro público, etc., ela devia atender a população. E de outro lado, eu entendo também muito o seguinte, a Petrobras, ela, por opção própria dos governos, etc., né, cada lá, inclusive o Lula, que depois criticou e tal, foi lá e vendeu as ações da empresa. Gente, não foi muito antigo, não, essa história. Boa parte das ações que estão disponíveis no mercado foram vendidas no governo Lula, lá de 2008, se não me engano, né? Foram vendidas, ele apareceu lá com os dedinhos sujos de petróleo, tá? Você pode pesquisar aí que você vai ver. E fez a maior oferta de ações do planeta na época. Então fez ali uma grande venda. A Petrobras é uma empresa muito grande e o Brasil estava com moeda forte naquela época, né? Então foi uma oferta em reais, mas muito forte. E aí fez a venda das ações. Naquele momento, as pessoas, foi prometido para os investidores, fizeram a lâmina. O investidor não sai investindo a troco de nada, fala, não, nós vamos fazer essa empresa para fazer o Brasil ficar legal. Não foi isso. Eles falaram, nós vamos fazer a Petrobras uma empresa lucrativa, que registra bons números e vamos pagar dividendo. É isso. O investidor está preocupado com o crescimento das ações. O investidor colocou dinheiro, né? Aí agora a gente fica com a conversa. Olha, não pode ser uma empresa que foca somente no lucro. Ela não prometeu que ia fazer exatamente isso? Então acho que precisa ficar mais claro o prospecto. Pessoal, vamos fazer aqui um IPO para quem quer contribuir com o Brasil. Eu duvido que vai ter essa captação recorde. Então precisa ter esse balizador. Para mim, o ideal é não usar essas empresas dessa maneira. Se a gente tem um negócio estratégico que influencia a nossa inflação, que influencia por causa do diesel, etc., tem outras ferramentas que o governo pode fazer também para baratear o preço do diesel. Tem imposto para caramba ainda no diesel. Tem imposto dentro dos postos de gasolina ainda, que não é só esse, né? A gente sabe que não é só o custo da bomba. Tem imposto para levar, tem um imposto em cima da cadeia inteira de produção, né? O ICMS, etc. Então dá para a gente rediscutir, acho que o programa como um todo. Só que é difícil. O que é mais fácil? O governo é controlador da Petrobras, vamos mexer na Petrobras direto. Sim. É eficiente? Não muito, porque o dinheiro não volta também para a Petrobras. Subsidia, faz lá, não era o plano do Guedes, doidão? Vamos fazer um fundo aqui, a gente subsidia o diesel com o dinheiro do fundo. É menos impactante para a empresa ali. Ah, mas isso é só para respeitar o mercado. Não, isso é para garantir que nos próximos IPOs que o Brasil quiser fazer, e deveria fazer muito mais, já que a gente tem um número de investidores gigantesco, etc., acho que o Brasil deveria não talvez criar mais estatais, é isso que você está falando, não, mas talvez mais parcerias público-privadas, porque o Brasil poderia pedir muito mais empresas, fazer muito mais projetos, se ele honrasse esses compromissos. Então, acho que dá para a gente ter uma mistura das duas coisas. A gente tem aí fundos de investimento de países que compram ações. Fundo de investimento, por exemplo, o Brasil até hoje não tem. Um fundo de investimento que investe em empresas no comecinho. Chega ali na empresa e fala, você prefere ter um alíquota de imposto de 22% ou você prefere ter um alíquota de 15% e o governo fica com 20% das ações? Tem um fundo soberano. Fundo soberano, pegando um pedaço das startups brasileiras, um pedaço dessas empresas e aliviando o imposto. A gente deixa isento de imposto por 10 anos sem aceitar o governo literalmente como sócio. Não estou nem falando de mais ou menos, não. É sócio mesmo, já que é sócio implícito mesmo, pelo menos pega o pedaço da empresa e na hora que fizer IPO, o governo dá exit, vende, né, as ações ali. Eu acho que tem várias estratégias que dá para seguir. Meu problema o Brasil não faz nada direito. Não faz nem privatização direito, que é tipo, vamos privatizar e deixar ampla concorrência, porque também não tem nenhuma empresa que consiga concorrer com a Petrobras nesse nível que é. E também não é nenhuma empresa estatal de verdade. Porque uma empresa estatal de verdade brasileira que funciona, querendo ou não, e você pode discutir do jeito que você quiser, é o SUS, ele tem relativa eficácia. Sim. Se você compara o programa de vacinação brasileiro com qualquer programa de vacinação privado do mundo, você vai ver que, não tem um fio de uma égua que você levanta o bracinho, não tem esse negócio aqui no Brasil. E no geral, fui vacinado por um hospital público. Então, assim, funcionou. Por quê? Porque aí também, cara, não é para dar lucro, o SUS é para dar prejuízo. Vamos de prejuízo. Agora, esse negócio do capital misto, ele, para mim, eu não sei se esse trem funciona muito bem, não. Sendo bem sincero, ou privatiza, né, e passa o controle privado, etc., e vambora, e deixa a ampla concorrência também, porque essa privatização monopolista é uma bosta. Vamos privatizar a empresa de energia, não pode abrir outra? E aí vira, só privatiza, mas não permite a ampla concorrência. Eu não posso abrir a concorrência da Equatorial e minha energia cai, lá em casa cai, e não tem para quem ligar. Cancela a Equatorial, vou combinar com quem, né? Então a gente não pode ter energia. Eu acho que esse meio do caminho, cara, eu odeio o Brasil porque ele nunca termina a jornada. Ele começa com um projeto, um negócio e não termina de fazer. Ou privatiza e deixa todo mundo concorrer, sei lá o quê, ou não privatiza também e deixa estatal esse negócio. Então não sei a opinião de vocês, mas... Não, verdade. E a Petrobras ainda tem um ponto que, apesar dela ser uma máquina de dividendos, né, recentemente vem pagando muito, uma das maiores pagadoras do mundo,
e ser muito criticada, às vezes até pelo governo nisso aí, primeiro, o governo é o principal acionista da Petrobras, então esse dividendo vai principalmente para quem? Para a União, né? E o outro ponto é o tanto de imposto que a Petrobras paga. Nesse trimestre ela teve uma receita de aproximadamente 120 bilhões. Pagou 70 bilhões em imposto. Já tem É muito arrecadação imposto já, mesmo ali dentro. Então, assim, 14 em dividendo, sendo que dos 14, 7 foram para a União e 70 em imposto, sendo que a empresa faturou 120 Mas bilhões. isso não é um problema, assim. Eu acho que, considerando o imposto que a Petrobras paga, exatamente pelo fato dela ser estatal, sempre pegaram leve com os tributos da Petrobras em relação às petroleiras do resto do mundo, né? Porque tem países, cara, que sobrevivem literalmente das petroleiras. Você tá falando de países inteiros construídos a partir do imposto do petróleo. Até aqui no norte aqui Não. do Brasil. Tem imposto pra caramba. Não, a Venezuela sobreviveu, né? Porque hoje em dia... Agora tem até a Guiana, tá enriquecendo muito com isso. Mas sempre é isso. Só que aí, aí o Brasil, ele alivia a Petrobras um pouco por conta da carga tributária, ele alivia um pouco a Petrobras por conta desse problema, né? Que é ela já ser estatal e já vai pagar depois dividendos, etc. Então esse negócio, para mim, continua sendo uma discussão sobre se esse capital misto funciona. Eu acho que ele precisaria ser um pouco mais bem discutido com os investidores e com a população de modo geral. Ou explica para a população, galera, se a gente vender essas empresas, elas têm que dar lucro, e a gente precisou desse dinheiro para furar pré-sal, etc e tal, e que não sei se precisava de fato, o Brasil quis fazer, tá? Então agora as pessoas têm que receber, porque não dá para demonizar o cara que foi lá e comprou as açãozinhas dele na hora que a empresa prometeu que ela ia dar retorno. Agora falar, não pode dar retorno porque o acionista é ganancioso. O acionista é ganancioso, caralho, vocês prometeram que ia dar dinheiro? Quem que é o bandido na história? É o cara que me prometeu que ia dar certo, que ia me dar dinheiro, que ia me transferir aquilo? Ou é, né, realmente o cara que tá cobrando isso? Porque ele falou, porra, foi lá, eu tô cobrando que você me deu o retorno que você me prometeu. Ninguém investe por bondade. Inclusive, muito é capital estrangeiro. Prossiga com a headline. O pessoal focou muito nessa questão do prejuízo, e aqui a gente falou muito sobre os resultados que a Petrobras teve, então. A gente falou da produção que aumentou, e você parar para pensar, você olha, o último prejuízo que a Petrobras teve foi em 2020, terceiro trimestre de 2020. E a gente está aqui no segundo trimestre de 2024. E agora que a gente foi ter um novo prejuízo registrado dentro do DRE. Se você para observar isso, você analisa a relação do dólar também, você vê uma crescente do dólar comparado ao real nesse período também. Então essa variação cambial ela justifica muito essa questão. E outro ponto interessante é que você teve um aumento muito considerado da produção. Então a empresa ela conseguiu produzir mais petróleo e trouxe um caixa mais robusto para dentro dela mesmo. Tanto que ela consegue pagar dividendos mesmo tendo esse prejuízo maior. Se você olhar, 6 bilhões desse dividendo que ela vai pagar é do caixa de reservas estatutárias. Então ela tem uma reserva para fazer esses pagamentos, provisões e tudo mais. E ela vai utilizar desse caixa para fazer esse pagamento de dividendos. Então além do lucro que ela obteve ali, o caixa que ela obteve na verdade, ela está utilizando também dessa reserva estatutária para fazer esse pagamento de dividendo, porque a proposta dela foi de ser uma empresa pagadora de dividendos. Então, ela está cumprindo com o que ela prometeu em algum momento e ela está mantendo um caixa robusto e um aumento de produção de petróleo. Então, se você olhar só especificamente porque saem notícias e prejuízos e você não olhar o restante do resultado, entender o que aconteceu, você vai cometer essas gafes no mercado financeiro. Mas isso é desde sempre, né? O grande problema do investidor pequenininho é ficar se guiando por site de notícia do mercado financeiro. Perdão, Douglas. Só complementar essa informação também, se a gente pega os indicadores, ela tem baixa alavancagem, ela tem uma das maiores margens em relação a outras petrolíferas, que é muito... Porque, assim, é muito desigual a gente comparar as empresas privadas do mesmo setor aqui no Brasil. Mas se a gente pega Petrochina, Chevron, Shell... Se a gente pega a maioria das empresas, tanto americanas como também na parte ali da Ásia e da União Europeia, tem umas maiores margens. Interessante, por exemplo, o ROIC dela é maior que o custo de capital. Mas se você comparar, uma coisa muito interessante também que a gente precisa dizer, né? Porque se você compara com as empresas privadas brasileiras de petróleo, isso aqui precisa ser dito. Eu sou honesto, vocês vão ver que eu sou honesto com meus argumentos. É que, de fato, se você pega a Petrobras, por exemplo, e fala, olha, a Petrobras tem um custo maior, né, por petróleo, tem um custo maior, etc. Mas quem descobriu os postos de petróleo das empresas privadas de petróleo no Brasil? Mas aí é foda, né? Então ela vai lá, gasta dinheiro, e aí ela pesquisa, e ela acha, e depois ela faz o leilão e vende, aí fala, porra, mas eu sou muito mais eficiente. Mas foi eu que fiz a pesquisa pra você vender, né? Não, aí é meio complicado essa suposta eficiência, porque não tem ninguém no Brasil hoje que trabalha realmente com busca de petróleo. Quem tentou foi o Eike Batista, né? Tentou trabalhar e deu errado, mas assim, ele tentou seriamente, investiu muito dinheiro nisso.
Fora o Ike Batista, que todo mundo odeia, né? Que foi o cara, quando dá errado, se tivesse dado certo, ia ser Deus no planeta, né? Mas deu errado, fudeu. Então, quem pesquisou, quem foi o único cara que fez pesquisa sério mesmo, você fala assim, de tamanho que a Petrobras faz, foi o Ike Batista, e que realmente as pesquisas deles resultaram. Ele errou os buracos, mas ele acertou a tese, né? E é Ele engraçado, acertou a cara. tese, cara. Você para Ele pensar, acertou a tese. as empresas privadas compram esses postos aí que a Petrobras fala, pô, já não é mais eficiente para mim. Aí você pega uma empresa privada, vai lá, compra e consegue trazer uma eficiência. Então você para pensar, se ela tem esse tanto de postos aí que estão sendo vendidos, leiloados para outras empresas, pô, é uma eficiência absurda que ela mesma tem, cara. E ainda tem a margem equatorial, né? E foi agora descoberto por eles, estão doidos ali pra perfurar a margem equatorial. E a galera não liberou, hein? Ninguém tá dando moral É. pra isso. Ó,